bem, então, bom dia para todo mundo que já está aí, para a nossa reflexão. E vamos iniciar com a oração Espírito Santo nestes dias que estamos nos preparando para a festa de Pentecostes. E vamos rezar uma oração de São Paulo VI, a oração Espírito Santo, fazer nossas as suas palavras, pedindo este dom maravilhoso que o Pai nos concede, como também um pedido que o próprio Jesus faz por nós, pela sua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, dai-nos corações grandes, abertos à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora e fechados a todas as ambições mesquinhas. Dai-nos corações alheios a qualquer desprezível competição humana e compenetrados do sentido da Santa Igreja. Dai-nos corações grandes, desejosos de se tornarem semelhantes ao manso coração do Senhor Jesus. Dai-nos corações grandes e generosos para superar todas as provações, todo o tédio, todo o cansaço, toda a desilusão, todas as ofensas. Dai-nos corações grandes e humildes até o sacrifício, quando necessário. Corações cuja felicidade seja palpitar com o coração de Cristo e cumprir fielmente toda a vontade do Pai Celeste. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Então, hoje nós vamos iniciar na liturgia a leitura do capítulo 17 do Evangelho de São João. E durante esta semana, até quinta-feira, então nós temos a terça, a quarta e a quinta, 3 dias focados na leitura deste capítulo. E a característica fundamental deste capítulo 17, que é chamada a oração sacerdotal de Jesus, é justamente a atitude de confiança de Jesus em Deus, a quem ele vai, nesta oração, por várias vezes chamar de Pai, como no primeiro versículo, e depois continua, à medida que essa oração ela vai sendo elevada aos céus, aparece como um refrão, Jesus que chama Deus de Pai, Abá, que tem um peso muito grande, primeiro que provoca um certo espanto, para um judeu escutar alguém chamar Deus com tanta intimidade, mas ao mesmo tempo é um ponto alto da revelação de Jesus. Deus não é um Pai genérico, mas um Pai concreto, um Pai que cuida dos seus filhos porque ama os seus filhos. E essa oração, como dizíamos, ela é chamada oração sacerdotal, se popularizou chamá-la assim desde o século XVI, até com um teólogo luterano. Então ele que deu, nos seus escritos, popularizou. Então vejam que não é uma coisa de poucos dias, Nós já temos aí 500 anos que esta oração de Jesus, ela é chamada oração sacerdotal, porque uma das características fundamentais do exercício do sacerdócio é a intercessão. O sacerdócio antigo, na antiga aliança, o sacerdote é justamente esse pontífice, esse que faz a ponte entre o povo e Deus, e portanto a sua função primordial é de interceder. No Novo Testamento, na Nova Aliança, quem é esse intercessor? É o mediador da salvação, Jesus Cristo, isto é, o sumo e eterno sacerdote, como será chamado na carta aos Hebreus. E, portanto, é um modo de chamar esta oração muito, muito correto, muito adequado. Toda essa oração de Jesus, esses 26 versículos, de fato, expressam o seu pedido, a sua intercessão por nós, por seus discípulos, pela igreja.
E nesses 3 dias que nós vamos refletir sobre esta oração sacerdotal de Jesus, nós poderíamos destacar, a liturgia já nos ajuda, não é? Fazendo a leitura das perícope, né? Hoje nós temos do capítulo 17, versículo 1 até o versículo 11a. E qual é o tema fundamental deste trecho? É o pedido, né, que Jesus faz para a sua glorificação. Por isso que Jesus diz: glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. É o primeiro versículo. E o que significa esta glória, né? Nós já ouvimos, né, em textos passados, que a glória é a manifestação concreta. Já no Antigo Testamento significava isso: a glória de Deus enche toda a terra, a glória de Deus está presente no templo, no santuário. E isso se percebe porque é uma manifestação concreta. Então, Jesus é a imagem do Deus invisível, como diz São Paulo. Então, ele é a manifestação concreta, perceptível de Deus. E, portanto, a glória de Deus aparece justamente no seu Filho, que também é Deus. Então, Jesus faz esse pedido, né, para que, de fato, né, aconteça, né, aquilo para o qual ele veio. Qual é a sua missão? Ou seja, manifestar o amor do Pai. Nós não podemos pensar em outra coisa da missão de Jesus, porque senão seria reduzir esta missão. Mas a missão de Jesus é manifestar, isto é, glorificar, através das suas atitudes, através de tudo aquilo, das suas obras, né? Como geralmente vai se falar no Evangelho de São João, os seus sinais. E Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele, né? O primeiro sinal nas bodas de Caná. Por quê? Porque chegou a hora. Pai, chegou a hora. Então, o que é a hora? A hora no Evangelho de São João, que é a hora da glória de Jesus, é a hora da sua morte, da sua paixão, do seu sofrimento e da sua ressurreição. Então, a hora aqui não é um período quantitativo, né, de minutos, mas é o momento kairos, é o momento privilegiado, isto é, que Jesus realiza a sua missão, né? Lembrando o primeiro sinal, as bodas de Caná, quando a mãe de Jesus, né, vai dizer: eles não têm mais vinho. E Jesus diz: mas que queres de mim, mulher? Já chegou a minha hora, né? Então é a primeira vez que Jesus fala sobre a sua hora. E a hora qual é? A manifestação da sua glória. Por isso que nesse sinal, que é o primeiro das bodas de Caná, se conclui justamente com essa afirmação: Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. E Jesus fala, né, também nesse trecho de hoje, que cumpriu a missão que o Pai confiou, a obra que o Pai confiou. E a obra que o Pai confiou é o quê? É conduzir o homem para o conhecimento do amor de Deus e, portanto, alcançar a vida. E a partir desse conhecimento, que não é simplesmente uma percepção, não é teórica, racional, mas uma vivência, a vivência de se sentir amado verdadeiramente por Deus, então, a partir dessa experiência, não é, alcançar a vida. E aqui Jesus diz, no versículo 3, a vida eterna é esta. Jesus diz claramente o que é a vida, né? E não só a vida de alguns anos aqui na terra, mas a vida eterna. A vida eterna é essa: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Então, a missão dos discípulos, naturalmente a missão da igreja, é tornar Jesus conhecido, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E como ele mesmo diz, né, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se o Pai é a fonte da vida, a fonte de vida, então nós não podemos ter vida, e muito menos vida eterna, se de fato nós não passarmos por este caminho para chegar até o Pai. E por isso que Jesus insiste, né, que eles conheçam a ti como Deus único e Deus verdadeiro,
e aquele que tu enviastes, isto é, Jesus Cristo, porque, como já dissemos, ele é o caminho que conduz ao Pai. Jesus afirma que glorificou da terra o Pai. E de novo, né, lembrando até no capítulo 14, de algumas semanas passadas, onde Filipe dizia: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. E Jesus dizia: mas Filipe, eu estou convosco tanto tempo, quem me viu, viu o Pai. Então, Jesus glorificou de fato o Pai. E mais uma vez, né, repetimos, a glória que Jesus deu ao Pai não foram cânticos, louvores, não foram expressões teóricas, né? Isso é uma consequência, mas a glória que Jesus deu ao Pai, ou seja, como Jesus glorificou o Pai, foi manifestando o seu amor para com a humanidade, e um amor manifestado de forma muito concreta. E aí aquela palavra de Jesus: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo amigo. E portanto, esse pedido de Jesus, né, ao Pai, que de fato nós, né, por isso que é sacerdotal essa oração, a intercessão, para que de fato nós conheçamos, aí de novo, não um conhecimento teórico, mas a partir de uma aproximação, de uma convivência, de uma adesão, né? Fé em São João é adesão, né? É você aderir com o coração, com a mente, com toda a vida a uma pessoa, Jesus Cristo. E é Ele que, sendo o caminho, de fato vai nos conduzir a Deus e vai nos revelar quem é Deus. E a grande revelação que Jesus faz é justamente chamando Deus de Pai, com tanta intimidade, né, com uma carga, digamos, não só afetiva, sentimental, mas de convicção. Né? E aqui nós percebemos uma mudança significativa nas palavras de Jesus. Do capítulo 13 até o capítulo 16, né, esse bloco que nós chamamos a despedida de Jesus, Jesus dirigia-se sempre aos discípulos. Era sempre uma palavra dirigida aos discípulos para encorajá-los, para revelá-los, para fazer-lhes a promessa do Espírito Santo e assim por diante. O finalzinho do capítulo 16, como nós ouvimos ontem, Jesus dizia: todos vão me abandonar, mas eu não estou só, o Pai está comigo. E feita esta afirmação, agora Jesus não se dirige mais aos discípulos, a sua palavra não é dita mais a eles, né, de um eu a um vós, mas agora Jesus se dirige ao Pai. Então é como se Jesus estivesse dizendo, né, aquilo que ele afirmara, né, todos vão me abandonar, mas o Pai está comigo. Agora ele reafirma isso. E toda essa oração, né, todos os versículos, né, que nós estamos refletindo até quinta-feira, esses 26 versículos, é uma palavra de Jesus ao Pai, mas a coisa que impressiona, uma palavra de Jesus ao Pai em nosso favor, pedindo por nós. Então, uma riqueza, uma beleza fundamental da nossa fé cristã, não só saber que nós podemos pedir a Deus por nós, que nós podemos nos dirigir a Deus fazendo as nossas súplicas, mas a beleza, a riqueza é saber que o próprio Deus, ao encarnar-se, tornou-se o nosso intercessor. Então, Jesus, o mediador da salvação, é o nosso intercessor por excelência, né? Ele reza por nós, ele ora por nós. Então, se a gente se confia, né, a um amigo, a um parente, a uma pessoa religiosa, a um padre, né, pedindo que reze por nós, e nós acreditamos, né, que é possível viver essa comunhão. Agora, imaginem o próprio Deus que se fez homem, que assumiu a nossa condição, que reza por nós, que intercede por nós. Então isso não é só um consolo, né? Mas isso é algo que manifesta um amor. Então, portanto, Jesus reza por nós, né? Jesus intercede por nós, sendo homem, né? Porque assumiu a nossa condição, então se tornou verdadeiramente
essa ponte, não é? Por isso que a característica do sacerdócio ser pontífice, né? Jesus é esse pontífice, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então que façamos nossa também esta oração e participando desse sacerdócio de Jesus, né, o sacerdócio comum dos batizados, isso também nos faz participar da sua intercessão. Rezemos pelo mundo, sobretudo nestes tempos tão difíceis. Rezemos essa semana pela unidade dos cristãos. Nós vamos ouvir mais adiante, quando Jesus, também nesta sua oração, vai fazer esse pedido, né, para que todos sejam um, como eu e o Pai somos um. Então, que façamos de fato nossas essas palavras. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.